Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, mais um giro pelo Rio. E agora vamos falar com Carlinhos, o novo camisa 10 da equipe da Cabofriense. Afinal, por onde passou foi camisa 10, ainda mais na camisa do Madureira, onde jogou anteriormente aqui no Rio de Janeiro, fez um bom campeonato carioca. Carlinhos, de volta ao Rio de Janeiro. Tudo bem, meu amigo? O que você espera dessa passagem agora pela Cabofriense? Tudo tranquilo. Boa tarde aos ouvintes aí, boa tarde ao companheiro que está me entrevistando. É sempre bom estar de volta à cidade maravilhosa, né? E essa escolha de estar de volta ao Rio, de fazer um campeonato carioca bem, até por estar mais perto da família, dos amigos, e poder compartilhar momentos que, no caso, fora do Rio, não seria possível. Agora, por que a equipe da Cabofriense, você já tem uma certa história com o Madureira, só houve interesse da Cabofriense, como é que foi esse contato com você? Não, eu tive alguns contatos do Rio de Janeiro, de clubes do Rio, mas eu escolhi mais a Cabo Frense pelo professor Húngaro, pelo professor Braille, que foi o meu preparador físico quando eu estava no Madureira, que me ajudou muito com os seus trabalhos. Esse foi o motivo de escolher a Cabo Frense. E essa cidade aqui de Cabo Frio não tem como, né? Ela é irresistível. É uma oportunidade que deve ser única para qualquer jogador de futebol, né? A cidade também ajuda bastante. Agora, o Carlinhos, esse time da Cabofrense, quando subiu, se esperava uma excelente campanha de chegar longe, quase conseguiu, mas não conseguiu no primeiro momento. Esse ano é a vez da Cabofrense? A gente está trabalhando muito forte, a gente está batalhando muito, com bastante humildade, com sapatinho da humildade, com os pés no chão. Estamos batalhando para conseguir objetivos. A gente traçou alguns objetivos, algumas metas pessoais e traçamos metas entre o grupo para esse ano de 2016. E se Deus quiser, nós vamos alcançar com bastante trabalho. Quero exaltar também aqui o professor Enzo, um professor de bastante capacidade, de bastante trabalho bom, que ajuda muito os jogadores a desempenhar o seu melhor dentro de campo. É interessante você falar sobre o Húngaro, vou até perguntar para você sobre ele, né? O Eduardo Húngaro teve um último trabalho no Botafogo justamente na Libertadores que a equipe não conseguiu passar da primeira fase. E agora está nesse trabalho na Cabo Friense depois de um certo tempo sem trabalhar. E mesmo assim vocês estão todos exaltando o trabalho dele, é interessante isso, porque todas as entrevistas em vários lugares dos atletas da Cabo Friense eu vejo exaltando o trabalho do Eduardo Húngaro. O que ele tem de diferencial que vocês viram assim para acreditar nesse trabalho? Eu particularmente, já trabalhei com bastante treinadores e com bastante treinadores experientes, e particularmente o Hugo, ele tem uma coisa diferente, ele tem um olhar diferente para os seus atletas, ele olha os seus atletas de uma forma diferente, e isso motiva não só eu, mas como todo o grupo, para estar trabalhando melhor, para estar evoluindo cada dia. E os trabalhos do Índio são diferenciados. Cara que dispensa, eu posso estar falando aqui, vou ficar falando aqui até amanhã dele, que ele é excelente. E isso não só quem joga, quem está no time titular, quem está no time reserva, todos nós sabemos da qualidade do professor. Agora, falando um pouco de você, antes dessa última pergunta sobre o Húngaro, você falou que traçou metas pessoais para essa temporada também. A última vez que você esteve no Rio foi um autêntico camisa 10 brilhando com a camisa do Madureira. Quais seriam essas metas pessoais que você traçou para essa temporada agora com uma nova camisa? Eu particularmente, as metas elas têm sempre que evoluir, né? Naquele ano eu fiz alguns gols e essa de 2016 eu pretendo que faça mais gols. Eu fiz 9 em 2014, eu quero no mínimo 8 gols no ano de 2016. E o time chegar à semifinal, essa é a minha principal meta. O time chegar à semifinal, o time brigar em cima, porque em 2014 foi um campeonato excelente para mim, mas por Madureira a gente ficou no meio da tabela
E esse ano a gente quer acabou o chegar às semifinais, que vai exaltar não só o meu trabalho, mas como o trabalho do professor e de todos os atletas que estão aqui. Agora, você acha que tem uma expectativa muito grande em cima de você, Carlinhos? Afinal, você fez um belíssimo trabalho da última vez que esteve por aqui. Como é que você lida com isso e como fazer para isso te ajudar a crescer e não atrapalhar? As expectativas, elas sempre são colocadas. E eu particularmente, estou numa expectativa enorme. Eu, particularmente, gosto de assumir responsabilidade. Então, essas expectativas, para mim, é até bom, que eu assumo mais a minha responsabilidade. E dentro de mim também há expectativas. Eu tenho que saber controlar essas expectativas para levar da melhor forma possível. Agora, você tem um certo carinho pelo Campeonato Carioca, Carlinhos? Afinal, você é daqui, é muito tempo jogando em clubes daqui. Isso faz um diferencial para te motivar também? Claro, com certeza. O Campeonato Carioca é o mais charmoso do Brasil, né? Um campeonato de uma visibilidade enorme, de uma qualidade técnica muito grande e de que motiva. Todos eu particularmente estava lá no Paysandu e a maioria dos jogadores falaram que queria vir disputar um campeonato carioca. E eu, quando eu tive a oportunidade, eu não pensei 2 vezes. Carlinhos, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, para falar um pouco sobre essa sua chegada à equipe da Cabofriense. Queria já agradecer pela disponibilidade do tempo que você deixou aí pra gente e agradecendo e terminando, fazer uma última pergunta. O último grande jogador que esteve no campeonato estadual, que fez gols, assim como a sua meta, que acabou aparecendo muito bem, foi o Rodrigo Pinho, que teve uma proposta do Braga de Portugal. Você sonha com esse tipo de visibilidade também e queria agradecer o seu tempo aqui para falar com a gente da Bradesco Esportes FM. Valeu, meu, quem agradece sou eu pela oportunidade de estar falando com a Bradesco. É claro, todo jogador ele sonha em estar na Copa, né? Eu não sou diferente, então eu tenho esse sonho, mas vamos galgar coisas maiores, vamos procurar primeiro focar aqui no campeonato para depois seguir a gente pensa nisso aí.